E durante a cerimônia de formatura dos novos oficiais da Aeronáutica, nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro declarou que a liberdade dos brasileiros está ameaçada e pediu para que todos estejam vigilantes em relação a isso. Devemos estar vigilantes, pensar do que de pior pode acontecer conosco e se preparar para isso. A nossa nação, esse preparo para o nosso futuro está nas mãos de cada um de vocês que se formam nessa data. Vocês se esparramarão pelos 4 cantos da nossa pátria. Sempre haverá alguém vigilante, atento para o que está acontecendo. E o que é de mais importante e valioso que querem nos roubar, e não é de hoje, não é nosso ouro, nosso nióbio, nossas terras, nossa biodiversidade, nossa água ou nosso espaço. É a nossa liberdade. A liberdade é algo muito, mas muito mais sagrado que a nossa própria vida. Afinal de contas, esse juramento vocês acabaram de fazê-lo aqui, com o sacrifício da própria vida. Então, a fala do presidente Jair Bolsonaro e a análise agora de José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, olha, o presidente Jair Bolsonaro é colocado como ditador, como genocida, como centralizador, mas ele não se esquece da palavra liberdade. Veja como são as coisas. Ontem aqui nós passamos uma entrevista do ex-presidente da Venezuela, o Hugo Chávez, e ele dizendo: respeitarei tudo, bonzinho, bonitinho, dá até vontade de votar nele, e chega no poder faz tudo ao contrário. E o presidente Jair Bolsonaro está no poder e defende a liberdade acima de tudo, né? E ele foi forjado exatamente nessa luta, na luta pela liberdade, com, inclusive, a possibilidade de pagar com a própria vida. Então, a liberdade é um bem muito precioso. E nesse momento de formatura no meio militar, é um momento em que as pessoas chegam a um ponto onde ele se esforçou muito. Não é fácil conseguir uma formatura no meio militar. Primeiro, que trata-se de uma seleção muito forte para entrar na academia. E depois é conseguir realizar o curso. Não é só estudar, é preciso uma autodeterminação fora dos limites. Nem todo mundo consegue. Alguns entram, eles dizem o seguinte: alguns querem, mas não podem, outros podem, mas alguns querem, mas não podem, outros podem, mas não querem, e eu, quando chega num momento desse, quero e posso. Então, a liberdade é bem assim, uma conquista importante, e é a palavra recorrente que o presidente Jair Bolsonaro mais fala, e isso tem que ser colocado. A liberdade, senhores, é o bem maior, né? Equiparado ali à própria vida. Você, Cris? O Zé foi pela mesma linha de raciocínio que eu estava seguindo aqui quando ouvia o presidente falando. Falam tanto que o presidente é fascista, é tirânico, é homofóbico, é machista, todos os adjetivos negativos. Eu sempre lembro, né, daquela crônica, não sei se dá para chamar de crônica, aquela coluna de uma jornalista da Folha de São Paulo com 200 adjetivos negativos e saiu se vangloriando que foi muito criativa ali para xingar o presidente da República, sinal de liberdade, né? No país de Hugo Chávez, como bem lembrou aí o Zé, ou no atual país de Maduro, isso não seria tolerado, estaria na prisão já essa jornalista e incomunicável, sem direito a visita nenhuma, nem de advogado. Em Cuba, então, que é uma ditadura há muito mais tempo, defendida por parte dos jornalistas que defendem esses governos de esquerda, às vezes até sumiço. Na China, mesma coisa. Nicarágua, né, recém-elogiada pelo PT, pelo presidente Lula, pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, mesma coisa. O atual presidente da Nicarágua, que está se perpetuando no poder e foi defendido pelo presidente Lula no tour recente na Europa, ele simplesmente mandou prender os 7 adversários, acusou de crime de traição da pátria. Querer se candidatar numa eleição democrática é ser traidor da pátria. É mais ou menos como o nosso presidente tirânico, que defende a liberdade em todas as oportunidades que ele tem. Não é querer bajular, mas a gente precisa reconhecer o que é verdade. Não tem um discurso do presidente, não tem uma oportunidade que ele perca de defender a liberdade. Já os nossos prefeitos e governadores, o que a gente viu?
Não posso generalizar porque há muitos que também insistiram nisso, mas a gente viu algema prendendo pessoas na rua, algema para prender, isso está proibido pela STF até para criminosos, mães de família. Eu lembro aquele caso emblemático de uma mãe de um atleta, de um nadador, se não me engano, 2 adolescentes no Rio de Janeiro, o garoto e a menina nadando no mar, a mãe esperando na areia, a polícia esperou os adolescentes saírem, os filhos saírem e prendeu os 3. Prisão, botou dentro do camburão, aquele caso de Araraquara emblemático. Então, assim, quem preza pela liberdade e quem não preza? E eu acho muito interessante que o presidente, numa formatura militar de uma nova turma entrando para a aeronáutica, ele relembre isso, não que os militares, os estudantes já não tenham isso no sangue quase, né? Quem se doa para o serviço militar, se doa para defender o país, normalmente está colocando a própria vida para defender a liberdade dos outros, a vida dos outros, de pessoas que nem conhecem, mas ele relembrando ali, vocês estão entrando para essa missão e a nossa maior batalha é para a manutenção da liberdade. Muito importante isso, ainda mais quando a gente está aqui sob ameaça, né, o mundo todo sob ameaça de novos lockdowns. E você, Ana, o que achou desse recado do presidente em relação a liberdades? É importante acessarmos, né, esses discursos do presidente, até porque quando nós fazemos isso, os discursos eles acabam não batendo com as narrativas, as falácias e as manchetes de jornais, como o Zé e a Cris muito bem já colocaram, né? Genocida, ditador e tudo aquilo que a gente está acostumado. Nas palavras e nas ações, provavelmente acho que é o presidente aí dos últimos anos que mais salvaguardou, protegeu a liberdade social, liberdade de expressão, liberdade econômica, liberdade de empreender. É só ver aí todas as MPs que passaram nesses últimos 3 anos, sempre aí também falando, né, em liberdade, não apenas a liberdade dentro da pandemia, né? Desde o ano passado o presidente fala, não dá para trancar tudo e a economia a gente vê depois, é preciso liberdade também para questionar. O presidente também colocou esse ponto durante a pandemia toda, né? Nós vimos aí médicos sendo cerceados, redes sociais de médicos, de pessoas ligadas à comunidade médica sendo derrubadas, sendo censuradas. E hoje nós temos aí, infelizmente, um Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição importantíssima dentro da nossa República Federativa, que tem ministros ali que dentro da sua composição de ministros tem canetas ali bem draconianas e que não protegem a liberdade e, além disso, não protegem a liberdade e não protegem a nossa Constituição, que aí sim protege a nossa liberdade dentro das leis. Então é muito bom a gente ver o presidente mais uma vez repetindo essa palavra liberdade, porque o que o Zé disse é essencial. Liberdade e vida, né? São os 2 bens mais preciosos aí que nós temos.